Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Esse aqui é um momento de louvor, de adoração, de culto racional a Deus. Estamos aqui da parte de Deus, nós cremos assim. E um abraço a todos os nossos irmãos, todos aqueles que fazem parte da comunidade cristã de Getsemane, como também aqueles de outras denominações, aqueles que estão nos ouvindo. Que você já desde esse início receba a palavra de Deus, que você entre em adoração, que você receba o melhor de Deus nessa terra, sua palavra, e que o Santo Espírito venha mover nas nossas vidas, como na sua também. Desde já, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome santo de Jesus. Quero aqui compartilhar um pouco da palavra de Deus, a título de introdução deste culto, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com que, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Os versículos posteriores, Paulo vai falar sobre o seu martírio. Combati o bom combate, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está aguardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele grande dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo está dizendo para Timóteo que ele vai morrer, mas que ele vai guardar a esperança, ele vai guardar a fé, ele vai estar preparado para a coroa de justiça que o aguarda, mas que ele coloca com outras palavras. Ele fala de três prioridades. Qual é a sua prioridade agora? Será que é o Senhor que é a sua prioridade? Ou será que são outras coisas que são prioridades? Para mim não estender mais tempo, mas eu posso pontuar aqui três prioridades que Paulo, em suas últimas revelações, demonstra que palavra sábia de Paulo, a alcançar o coração de Timóteo, a desenvolver ali no Timóteo o desejo. Primeira prioridade, que ele direciona o coração de Timóteo, prega a palavra. Segunda prioridade, realiza o trabalho com todo o potencial de um evangelista. Faz o teu melhor como evangelista. Terceira prioridade que ele quer tocar o coração de Timóteo. Combate o bom combate. Que Timóteo deveria imitar Paulo e cumprir a missão para receber a recompensa. Era o que Paulo queria tocar pelo Espírito Santo de Deus, com toda a longanimidade, o coração de Timóteo. Vamos levar mais essa palavra, vamos dar vida a essa palavra, vamos levar ensino com vida, com sabedoria, com graça, com amor. Que o amor de Deus, que tocou as nossas vidas, possa chegar a mais pessoas para a glória de Deus. Seja pelo teu testemunho, seja pelo teu proceder, seja pela tua firmeza, seja pela tua conduta, seja pela tua lealdade, seja pela maneira como você está firme em Cristo Jesus. Vamos orar e que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê a paz, te dê entendimento. Pastor, está terminando o culto? Não, em absoluto. Estamos iniciando algo bem melhor que tudo aquilo que esse mundo proporciona. Fidelidade, firmeza, lealdade, vida de piedade, zelo pela palavra. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós
te agradecemos, meu Senhor, pela oportunidade, Senhor, de receber de Ti, através da Tua palavra, Senhor. Senhor, que nos momentos que vão se suceder, Senhor, nessa adoração, Senhor, seja uma adoração, Senhor, em espírito e em verdade. Pai, Espírito Santo, nós cremos, ó Senhor, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, venha, Senhor, como uma espada de 2 gumes aos nossos corações, nos dando a motivação, o zelo necessário, Senhor, para levar, Senhor, com autoridade, com graça, com sabedoria, a Tua palavra. Senhor, da mesma maneira, Senhor, eis aqui, Senhor, as nossas vidas. E até mesmo aqueles, Senhor, que estão nos ouvindo, Senhor, assistindo essa transmissão, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha fazer um agir sobrenatural. Também naqueles, Senhor, que de uma certa forma tem um coração endurecido. Senhor, até mesmo, Senhor, por aqueles que sabem o que tem que fazer e não fazem, Senhor, que são aqueles que estão, Senhor, com dura serviço. Pai, a nossa intenção é levar a Tua palavra. Nós não podemos fazer aquilo que o Teu Espírito pode fazer, não por força, não por violência. E o que nós temos que clamar, Senhor, é que o agir do Teu Santo Espírito venha, Senhor, de forma sobrenatural, abrindo o entendimento, os olhos espirituais, nos levando ao nível, Senhor, de arrependimento digno, Senhor, de fruto digno de arrependimento. Desde já, Senhor, eu creio, Senhor, em um dia, em um momento, em uma noite, Senhor, de restauração, de libertação, de resgate, Senhor, de salvação, Senhor. Para a honra, a glória e o louvor do Teu santo nome é que nós te oramos e, Senhor, direcionamos todo o nosso coração a Ti. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, mais um culto ao nosso Deus. Que agora você possa adorar conosco a esse Deus que é dono de tudo. Ele reina em nós para todo sempre. Que o seu coração esteja agradecido ao Senhor, mesmo diante da circunstância, porque sabemos que há um Deus que está no controle dessa situação, que não irá nos deixar só. Esse é o nosso Deus. Então adore comigo nessa noite, crendo num Deus que pode todas as coisas. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira
noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, essa oração foi feita por Abacuque. Ainda que tudo diga que não, Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Oliveira me dá, Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia. A palavra do Senhor diz que até a tristeza ela salta de alegria na presença do nosso Deus. Amém? E esse louvor que vamos entoar agora diz que Ele é Deus. Não importa as circunstâncias, não importa o que está acontecendo agora nesse momento na sua vida. Ele é Deus. Ele é Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Aleluia, Jesus. Eu creio em Ti, Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. Ó Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, porque eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus.
Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Diga para essa situação que você está passando: eu tenho um Deus. Eu tenho Deus e creio nesse Deus. Nosso Deus é maior do que qualquer situação, qualquer circunstância. O mundo diz que não, mas Deus diz que sim. Porque a palavra dele diz: não há impossível para ti. Não há impossível para Deus. Então, creiam. Regue a sua fé com essa oração. Senhor, eu creio em ti. Eu creio, Pai. Eu creio que tudo podes fazer. Aleluia. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ao dar-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. Porque o teu amor não cessa, Senhor Deus. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Declare: quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, e eu descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois dos que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Oh Deus, misericórdia, graça e luz. Fique firme nas promessas do Senhor. As promessas do Senhor que Ele nos deixou é que Ele iria preparar o lugar e que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Essas são as promessas do Senhor para a tua vida. Não é te dar um carro, não é te dar isso é consequência. Mas a promessa dele é que nós iremos morar com Ele e que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então creia nas promessas do Senhor, porque elas continuam de pé. O homem faz promessa, não cumpre, mas o nosso Deus, Ele é firme nas suas promessas. E esse Deus é maravilhoso. Quando Ele promete, Ele cumpre. Que seu coração esteja firme no Senhor, nas suas promessas, naquilo que Ele foi preparar para nós.
e naquilo que Ele passou por nós, porque Ele sim sofreu todo tipo de humilhação por amor a nós. Ele sim merece a nossa adoração, a nossa devoção. Então se derrame na presença do Senhor. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Creia que essa situação não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas é para a glória de Deus, porque morrer é lucro, meus irmãos. Então creia que o Senhor está no controle de tudo, de tudo. E Ele é conosco. Aleluia, Senhor. Dessa forma, Senhor, nós te adoramos nessa noite. Entregamos o nosso louvor a Ti, Senhor. O nosso louvor sincero a Ti, Senhor Deus. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Abençoado seja. Compartilhe essa live. Que o Senhor Jesus alcance outras pessoas através da sua vida. Use aquilo que o Senhor te deu. Seja canal de bênção na vida de outras pessoas. Compartilhe. Amém? Glória a Deus. Graça e paz de Deus a todos. Culto maravilhoso, mais uma vez aqui. A gente vai dar continuidade à nossa série de estudos sobre amor por vidas. O subtema de hoje é amor por vidas e o discipulado. Mas o discipulado que a gente quer tratar aqui essa noite não se trata do discipulado que você faz 12 lições e depois acaba. Não. O discipulado que estamos falando aqui se trata de algo para a vida toda. De ser pai na fé de alguém. De estar acompanhando alguém espiritualmente. E aí eu quero trazer para você 3 verdades bíblicas a respeito desse discipulado, do amor por vidas ligando ao discipulado. A primeira lição bíblica é: você primeiro precisa ser discípulo de Jesus para poder conseguir discípulos. A segunda lição é: os discípulos não são para você. Os discípulos são discípulos de Cristo. E a terceira lição é: o discipulador deve servir. Então, vamos entrar um pouco mais a fundo nessas 3 verdades. Vamos iniciar pelo livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Muito conhecido esse texto, diz o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Muitos dizem que essa é uma das palavras mais duras de Jesus, mas é nesse momento que Jesus Cristo deixa todas as cartas na mesa. Ele não faz cerimônia, não tem esconde-esconde, não tem joguinhos. Aqui fica bem claro qual o critério para ser seguidor de Cristo. E o critério é: você precisa estar disposto a abrir mão de tudo. Você precisa estar disposto a se sacrificar. A sua vida inteira tem que ser dada a Ele. Ele não quer apenas um pedaço, Ele não quer pela metade, Ele quer sua vida exclusivamente dele. E isso toma uma dimensão muito maior do que eu simplesmente querer saber que Cristo é a forma que Deus usou de perdoar meus pecados. Há uma dimensão muito maior. Ser discípulo de Jesus é segui-lo. Independente do que Ele peça para mim deixar, eu terei de seguir. Isso significa que a minha mente vai ser transformada. Tudo que eu penso em todas as áreas pertence a Ele. Bonhoeffer falava que Cristo não é apenas o mediador entre nós e o Pai. Ele é também o mediador entre mim e o outro ser humano. Ele é também o mediador entre mim e a cultura. Isso significa que eu só posso ser o melhor de mim, eu só posso fazer aquilo que eu fui criado para fazer se Cristo me capacitar com o seu Santo Espírito. Isso significa que eu não sou mais senhor de mim mesmo. Isso significa que é Deus que dita todas as regras, o meu estilo de vida. Eu tenho que ter uma vida alicerçada na palavra. O que nós temos visto como jovens, em algumas vezes nós temos ouvido falar da palavra cosmovisão. Nós precisamos desenvolver uma cosmovisão cristã. O que é isso? Eu não vou ser cristão apenas no domingo. Eu vou ser cristão toda a semana. No meu trabalho, com a minha família, com meus vizinhos. A minha visão sobre trabalho vai revelar e vai glorificar a Cristo. A minha visão sobre educação, sobre cultura, sobre música,
sobre política, sobre o que quer que for. Eu vou olhar para os princípios da palavra. Cristo é que diz como eu devo enxergar as coisas. Isso é ser discípulo de Cristo. Não é entregar-se pela metade, é entregar-se por completo. Uma vez que eu entendo que ser discípulo de Cristo é se entregar por completo, está inclusive disposto a abandonar tudo para segui-lo, como Levi fez. Uma vez que eu entendo isso, eu estou apto para o segundo passo, porque só pode discipular quem é discípulo. Se sou discípulo de Cristo, agora eu posso fazer discípulos. Mas aqui entra uma questão, porque esse discípulo, ele não é para ser feito à imagem e semelhança minha. Ele não é um clone meu. Ele não é uma pessoa que tem que ter todos os meus trejeitos, copiar a minha personalidade. Por mais que eu seja pai na fé dessa pessoa, por mais que você vá influenciar alguém a seguir mais a Cristo, o foco de você fazer discípulos é você revelar a Cristo. Você vai levar essa pessoa a Cristo. Isso significa que o discípulo não é seu. Assim como a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. E algo que eu vejo que revela essa verdade se encontra na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Eu consigo ter essa conclusão. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, eu consigo enxergar essa realidade. O texto diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Ele não é enviado por conta própria, ele não é enviado para fazer o que quer. Ele é apóstolo de Jesus Cristo e ele é enviado segundo o mandado de Deus. Ele continua: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação. De Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Nesse pequeno texto, nesses primeiros 4 versículos, a gente consegue ver que a preocupação de Paulo é que ele se agarre na rocha, que é Cristo. O alicerce é Cristo. Ele é pai na fé, nós vemos claramente Paulo dizer isso, ele se entende como pai da fé de Timóteo, mas o foco dele não é nele mesmo. E não é nem na própria vontade de Timóteo, mas na vontade de Deus. O desejo de Paulo, o desejo que habitava no coração dele, era que Timóteo fosse feito um discípulo de Cristo, que ele se tornasse um cristão. E isso nos traz alguns desafios, porque se eu tenho a missão de ser discípulo de Cristo e amar uma vida e fazer com que essa vida seja discípulo de Cristo, eu preciso estar disposto a fazer alguns sacrifícios. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, vai falar de uma das coisas que o amor é. Naquele seu discurso onde Paulo fala sobre os lados do amor, sobre as características do amor, aquilo que o amor é e aquilo que o amor não é, que ele é a maior das 3 virtudes teologais, superando inclusive a fé e a esperança. Paulo vem nos trazer uma verdade extraordinária. Quando ele diz que o amor, que a caridade é sofredora, ele está me dizendo o seguinte: se você quiser ser um discipulador, se você quiser acompanhar almas, se você quiser levar almas para Cristo e cuidar realmente delas, você vai sofrer. Se você quiser cuidar do outro, você terá dificuldades. Isso é verdade porque o ser humano é uma criatura complexa. Se você tiver 3 filhos, não tem 2 iguais. Pode ter um que dá menos trabalho, mas cada um tem sua peculiaridade, cada um dá trabalho em algum momento. O seu esposo não é um santo, e a sua esposa também não é uma santa. Com a palavra santo aqui, eu quero dizer alguém sem falhas. Então, o que eu quero dizer com isso é, você vai sofrer para levar almas, para acompanhar, para cuidar. Assim como Cristo, assim como o bom pastor, precisa se esforçar para se dedicar às suas ovelhas. E aqui a gente começa a tratar de questões mais práticas do que é discipular e cuidar de vidas. Discipular vidas não começa com você fazendo doações para uma criança na África.
Isso é importante, isso é bonito. Se você puder fazer, faça. Mas antes de ver o cara lá da África, não deixe de ver o seu vizinho. Não deixe de ver o mendigo que está na sua calçada. Comece discipulando a sua família. Comece discipulando a sua sogra, o seu sogro. Faça um culto doméstico em casa. Fale para o seu filho. Fale para a sua esposa. Eles podem até já ser crentes. Na verdade, o discipulado é para aqueles que já iniciaram a caminhada. E esse culto doméstico que você pode fazer, principalmente nesse momento de pandemia, já que nós não podemos estar tão próximos, esse culto doméstico é uma forma de você começar cuidando dos de casa. O que Jesus nos ensinou foi, primeiro em Jerusalém, depois em Samaria e até os confins da terra. Então cuide primeiro dos seus e depois espalhe. O maior ministério de um pastor, de um cuidador de almas, é a própria família. E dito isso, que discipular significa sofrer, significa se dedicar, talvez seja exigido de você um gasto de tempo. Tempo que você poderia estar na Netflix, no Instagram, batendo um racha, fazendo alguma outra coisa que te dá mais prazer. E não é errado fazer essas coisas. Mas se você decidir cuidar de vidas, em algum momento, você vai ter que tirar parte desse tempo e dedicar a cuidar de alguém. A gente vê muito engano, tem muita gente desacreditada da igreja, mas também tem muita gente que se dedica realmente a cuidar de almas. E isso é difícil, isso é sofredor. Tem várias pesquisas que mostram que tem muitos pastores depressivos, sofrem de crise de ansiedade, porque é difícil carregar o fardo de tantas pessoas. Então, você precisa ficar ciente de que isso vai exigir algo de você. Mas também tome isso como um desafio para que você possa ajudar o seu pastor. Ser um discipulador não é tarefa do pastor, é tarefa de toda a igreja. Ser discipulador, fazer discípulos, é tarefa de todo cristão. E eu quero tratar ainda de duas questões antes da gente terminar, porque o mundo tem noções erradas de amor e que acabam prejudicando a nossa visão de discipulado. Pode nos impedir de fazer um discipulado correto, como Cristo quer. Uma das visões erradas que o mundo tem de amor é que o amor tudo aceita. O amor tudo suporta, mas o amor não aceita tudo. Cristo diz, vem como estás. Cristo diz, vem como estás, não fica como estás. Jesus nos chama a uma mudança de mente, uma metanoia, transformação, a vida de arrependimento. Hebreus fala sobre a fidelidade dos pais da fé, fidelidade de Abraão, de Moisés. E olhando para tudo isso, a gente percebe que ser um discipulador não é aceitar tudo, porque amar não é concordar com tudo. Ser discipulador é estar disposto a corrigir. Amar é estar disposto a falar a verdade quando for necessário. Eu não estou falando aqui de ser arrogante, de ser bruto. Eu não estou falando de terminar de matar a pessoa, de afogá-la. Eu estou falando de você cuidar, de ajudá-la, de orientar para que ela não conduza seus passos por um caminho errado. Eu gosto muito de uma frase de um teólogo alemão que ele fala a respeito da singularidade do amor. Ele diz, o pecado é sempre por natureza um afastamento da verdade do próprio ser. Ou seja, quando eu peco, me torno incapaz de ter comunhão comigo mesmo, de ter paz comigo mesmo. Da verdade do Criador e do próprio Deus. Isso significa que aquele que quiser abraçar a verdade vai ter que romper com todo engano. E ao romper com todo engano, só assim ele abraça a verdade que é Cristo, só assim ele pode ser alcançado pelo amor. Então, você que discipula alguém, seja da sua família, seja um amigo, seja um vizinho, um colega de trabalho, você tem que estar ciente de que você vai precisar cuidar. E a outra verdade extraordinária é que o amor é relacional. Cristo não nos chama para um evangelho de oba-oba, de faz de conta, onde eu fico, se eu sou um pastor, eu fico apenas no meu gabinete, como um teólogo, e eu só ensino. Não. A teologia, ela tem que ter aplicações práticas. A doutrina é importante, mas ela tem que gerar devoção.
Então, isso significa que não adianta você saber os 10 mandamentos de cor, saber defender sua linha teológica, se você não tiver amor e não quiser se relacionar. Eu não estou aqui apenas falando de pregar sobre amor. Eu estou falando de estar junto, de se aquecer, de ter aquele carinho, esse cuidado que Paulo tinha com Timóteo. É disso que eu falo. C.S. Lewis, ele faz de uma forma extraordinária, onde ele satiriza muitos dos pensadores de seu tempo, que acreditavam numa coisa chamada cientificismo, que diziam que as pessoas deveriam se tornar sem sentimentos. Não deveriam se envolver em relações e cuidar uns dos outros. E na sua obra, Aquela Força Medonha, ele faz uma crítica estrondosa a isso. Por quê? Porque o evangelho é se relacionar. Viver em igreja é exatamente isso. A congregação no Novo Testamento, ela tem exatamente essa finalidade. A comunhão. Uma brasa aquecendo a outra brasa. Então, se você for um discipulador, você vai precisar relacionar-se. É isso que nós aprendemos, tanto olhando para 1 Timóteo, olhando para 1 Coríntios 3, onde Paulo fala a respeito do amor, que é algo que sofre, que é algo que tudo suporta. E principalmente, amar é se relacionar, porque nós vimos isso na figura de Jesus Cristo. Ele se relacionou com mais de 12, especificamente com 12, e ainda tinha 3 que eram mais próximos. Isso vai exigir muito de você. Cristo teve que falar palavras que podem parecer para muitos duras. Muitas vezes ele teve que falar para os discípulos, inclusive para Pedro. O líder dos 12 foi quem mais apanhou nesse momento. Mas o amor é algo que corrige. É isso que nós vemos em Provérbios também. Eu gostaria de desafiar a igreja e de orar para que Deus desperte nesses dias tão turbulentos, pessoas dispostas a amarem, a cuidar de vidas, a discipular. E revisando os 3 últimos pontos para a gente orar. Quem discipula precisa ser primeiro discípulo de Cristo. Você não faz discípulos para você mesmo, você faz discípulos para Cristo. E terceiro e último, quem discipula tem que servir. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós somos tão falhos e pecadores. Meu Deus, nos capacita com o Teu Santo Espírito a cuidarmos das vidas. Nos capacita a amarmos uns aos outros, a discipular, a se envolver, assim como o Teu Filho Jesus, assim como Paulo e os discípulos. Não deixe que tenhamos uma fé morta, que tenhamos uma fé de faz de conta. Cuida de nós, transforma a nossa mente, nos dá uma cosmovisão, uma maneira de pensar alicerçada na palavra. Que o Senhor seja o nosso universo, que o Senhor seja o nosso tudo. Meu Deus, te peço também pelos que estão enfermos. O Senhor tem poder para curar e nós cremos nisso. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo toque cada um que nos escuta. Ainda que muito tempo depois dessa live ter sido gravada. Cremos no Teu poder e pedimos que o Senhor alcance essas pessoas. Desde já, eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eita glória, né? Que palavra abençoada. E você vê, estamos terminando essa série Amor por Vidas. Amor por vidas é cuidado. Cuidar do seu irmão, levando ele para Cristo. Interessante. O Lucas foi cirúrgico quando ele disse: para cuidar de vidas, primeiro você tem que se deixar cuidado pelo próprio Senhor. Se entregue ao Senhor cada vez mais. À medida que você se entrega a Deus, você leva outras pessoas para o caminho. Era justamente isso. Lembre-se de Saulo, que ele estava fora do caminho, perseguia aqueles que estavam no caminho. E quando ele estava perseguindo aqueles que estavam no caminho, ele se rende ao Senhor e vai para o caminho, decidindo-se, eu quero ser perseguido pelo nome de Jesus. Sabe o que é interessante? Abri esse culto falando de Paulo, da relação de Paulo e de Timóteo.
quero fechar aqui falando dessa mesma relação. Falei em 2 Timóteo, lá no finalzinho do ministério de Paulo, quando ele estava ali deliberando, conversando, orientando a Timóteo. Agora eu vou falar bem no início, né, digamos assim, na primeira epístola, né, de Timóteo. E olha só que Paulo, falando bem antes a Timóteo, desse cuidado, desse discipulado, dessa orientação, desse amor que Deus tinha claramente por Paulo, mas que chegou para Paulo, mas que isso fez com que ele cuidasse de Timóteo, preparasse ele para o ministério. Olha só a palavra que Paulo libera para Timóteo. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo relembra ele, firma, diz, olha para a justiça, tenha piedade no seu coração, tenha fé, tenha amor. Olha, lembre-se do coração voltado quando você confessou, as confissões que você fez pelo nome de Jesus. Tenha mansidão, fácil não vai ser. É justamente nesse momento que a palavra foi ministrada ao seu coração, os louvores foram entregues a Deus com todo amor, que em nome de Jesus se volte, fuja, mas claro que aqui existe um contexto dos falsos mestres, do perigo da riqueza, mas fuja de tudo aquilo que te afasta de Deus e corra, receba no coração, converta o seu coração a justiça, a piedade, a fé e o amor. Consequentemente, a mansidão flui naturalmente. Frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de ser louvado e engrandecido ao Senhor. Se aí mesmo você quiser entregar a sua vida a Jesus, se aí mesmo você quiser renovar os seus votos, ou voltar para Jesus, ou reafirmar, renovar o desejo de servir, o desejo de ir à frente, combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Que essa palavra, viva e eficaz, fique no seu coração, permeie no seu coração, tome uma força grande para que a luz venha resplandecer mais e mais. Vamos orar finalizando, Deus abençoe. E eu creio que hoje é uma noite de salvação, uma noite de restauração, uma noite onde o nome de Jesus vai ganhar força no seu coração. Você vai sentir o desejo de sair falando, Jesus é bom, Jesus me salvou, Jesus me colocou no caminho, Jesus é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Se eu soubesse, eu teria tomado essa decisão há mais tempo. Sabemos que o tempo é agora e que o tempo chegou na hora certa para você. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Pai, vamos ministrado pelo Teu Santo Espírito, entregar nosso coração em adoração. Também, Deus, pela Tua palavra, Senhor, de se tornar um discípulo, de levar, Senhor, outras pessoas, Senhor, para Ti, de ser cuidado por Ti, de entender esse cuidado, de cuidar de outras pessoas. Pai, em nome de Jesus. Pai, que a fé, o amor, a esperança, a justiça, a mansidão, Senhor, esteja nos nossos corações. Pai, nós te oramos também, Senhor, por essa vida, Pai, que nós cremos que se reconciliou, Senhor, contigo, que estava longe, mas voltou, Senhor. Também aquela, Senhor, que tomou decisão agora, Senhor, de te servir, de confessar o teu nome, de dizer, Senhor, eu não enxergava, mas agora eu vejo. Tu faz um milagre, Senhor, e o maior milagre é um coração arrependido, contrito e aquebrantado, Senhor, a Ti e a Tua presença. Senhor Deus, nós choramos na certeza e na convicção que mais, Senhor, Tu fará
porque a tua palavra nos diz que tu faz mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Te oramos em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Fique ligado nas próximas programações, curta, compartilhe, abençoe outras pessoas. Deus abençoe.